Vamos lá. Então, João capítulo 7, no verso de número 38. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Vilarim, ok? Vamos lá, você encontrou aí, a minha versão vai dizer o seguinte. Está aqui, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Papai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos com a tua igreja, a família espiritual, Senhor, que se chama Abba Pai, na cidade de Porto Velho. Amém? Em nome de Jesus, que tudo flua conforme o teu querer. Nós, Senhor, queremos aqui nos alinhar ao teu propósito, nos alinhar àquilo que tu tens para realizar nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, como diz as Escrituras, que a nossa mente venha estar presa, cativa à obediência da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Olha só, nós estamos falando, o próprio Jesus, se a tua Bíblia for daquela que está tudo marcado, as falas de Jesus, vai estar de vermelhinho aí, né? Jesus falou, aquele que crê como diz as Escrituras, quem crê em mim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Queridos, Jesus, eu quero falar sobre uma pessoa, Jesus, o Deus Filho. A forma como Jesus está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês, aquele que crê em mim, não é simplesmente crê em mim, mas ele coloca uma observação aqui que nos ajuda muito. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ele coloca uma condição. Estão comigo? Qual é a condição que Jesus coloca aqui? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva? Não. Aquele que crê em mim, a condição. Como diz as Escrituras. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva, como nós vimos nessa versão, correntes, né, no seu ventre. E o que é isso? Se nós estamos aqui falando sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e nós estamos aqui ouvindo a partir das Escrituras de João capítulo 7, verso 38, que nós precisamos crer, beleza, eu acredito ou eu creio, então nós vamos partir desse princípio, que eu preciso, que tem uma condição para eu crer. Então, crer é diferente de acreditar. Amém? Vamos entender quem é Jesus Cristo conforme as Escrituras. Beleza? Queridos, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, esse livro, as Escrituras Sagradas, nos remete a uma pessoa. Jesus Cristo. Será que tem... Aí você pode falar, será? Será que tem Jesus Cristo no livro de Gênesis? Tem. Claro que tem. Será que tem Gênesis na Antiga Aliança, no Velho Testamento? Tem. Eu coloquei alguns pontos aqui, algumas citações. É claro que eu peço ao Espírito que traga memória. Eu queria que vocês participassem comigo, ok? Quando perguntar, para a gente interagir um pouco. Então, tem Jesus em Gênesis? Tem, com certeza tem. O pastor Richard falou no 2º versículo. Vamos para lá então? Gênesis. Capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus. Amém? Esse disse Deus, existe muito mistério aí.
disse Deus. Você sabe que também no Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio ele era o verbo e o verbo estava... E nada do que foi feito se fez sem a intervenção dele. Então, quem disse haja isso ou haja aquilo, provavelmente foi quem? Foi Jesus. Eu listei aqui algumas partes. Então, Gênesis capítulo 3, verso 15. 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está lançando o seu castigo, a sua sentença à serpente. Essa palavra é direcionada à serpente ali naquele momento no Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher vai ferir a cabeça do descendente da serpente. O descendente da serpente vai ferir o calcanhar. Quem vai ferir a cabeça desse descendente da serpente? Quem, queridos? Jesus. Tem Jesus em Gênesis? Fala comigo, tem? Tem. Vamos um pouquinho mais adiante. O pai, Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos. Jacó teve 12 filhos. E no fim da carreira, quando ele conseguiu juntar os filhos, ele abençoou um a um. E quando ele abençoou o filho Judá, ele profetizou algo. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, verso 10. Aleluia. Isso. Deixe vir as minhas criancinhas. Gênesis 49, verso 10 vai dizer o quê? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Nessa versão aqui, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Esse cetro de justiça vai estar sempre na mão de quem? Do leão, que é da tribo de Judá. Quem viria dessa linhagem, da tribo de Judá? Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Amém? Ele estava apontando para algo. Jacó, quando abençoou o seu filho Judá. Porque o primogênito de Jacó não é Judá. Mas vamos seguir um pouquinho. Moisés, será que ele profetizou alguma coisa sobre Jesus? Sim. Vamos ver Deuteronômio 18, 15. Vamos folhear as nossas escrituras, amém? Deuteronômio 18, 15. Aleluia. Está aqui já. Deuteronômio 18, 15. O Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ele não está, Moisés está falando isso aí. Ele não está falando de qualquer um. Vai vir alguém, Deus levantará um profeta no meio de vocês, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Moisés está profetizando que vai vir alguém. Vai vir alguém. Davi profetizou. Não sei se você lembra que tem um salmo que fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Vocês já viram?
Jesus está de capa a capa na nossa Bíblia. Amém? Nós precisamos entender. Não esqueça o versículo que nós lemos no início. Nós precisamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. Amém? O que as Escrituras falam a respeito de Jesus? Ele é o descendente da mulher. Ele ferirá o descendente da serpente. Ele vai ser aquele cujo cetro de justiça está sobre as suas mãos. Jesus é aquele que o profeta Moisés falou que o Senhor levantaria dentre os seus irmãos. Agora, um pouquinho mais. Salmos 89. Livro de Salmos, capítulo 89. Salmo 89, verso 3. Salmo 89, 3 e o 4. Vamos lá. 3. Fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, verso 4. A tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Aleluia. Quem é a raiz de Davi? Aquele que veio da linhagem de Judá. Judá também tem Davi, da mesma linhagem, e mais na frente vai vir Jesus, ok? O descendente de Davi, a raiz de Davi. E vamos já de uma forma resumida, como não citar, se nós estamos falando das citações a respeito da promessa de Jesus, a respeito do descendente do Senhor, como não lembrar do profeta Isaías, que é mais conhecido como profeta messiânico. Por que messiânico? Ele foi o que mais profetizou a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Você lembra de alguma passagem que já tocou o seu íntimo, o seu interior? Principalmente Isaías, querido. Isaías é um livro que já tocou muitos de nós, com certeza. Quantos de nós não lemos Isaías capítulo 9, querido? Vamos lá, Isaías capítulo 9, verso 6. Olha só, Isaías capítulo 9, verso 6. Eu vou ler a partir do verso 2, amém? A partir do verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Pula um pouquinho para o 5. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Qual é o nome dele? Maravilhoso. É o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, querido. Sabe quem é esse? É Jesus. Nós temos que crer como diz as Escrituras. As Escrituras estão dizendo, maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Cara, nós precisamos entender isso. É isso que vai nos manter de pé nos dias mais escuros da nossa vida. É isso que vai nos manter de pé nos dias mais temerosos da nossa vida. Isaías capítulo 7. Volta um pouquinho aí. 7. Isaías capítulo 7.
verso 13. Isaías 7, a partir do 13. Então lhe disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigardes, os homens, senão que também afatigareis ao meu Deus. Verso: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Jesus é o Emanuel. A virgem concederá e dará luz a um filho, e esse filho se chamou Emanuel, que quer dizer Deus está na nossa reunião aqui hoje. Deus conosco, Emanuel. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. As Escrituras dizem a respeito do Messias que ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A Bíblia, as Escrituras diz que ele é o Deus forte, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sabe qual é a diferença, queridos? Por que o próprio Senhor colocou essa condição? Se nós crermos em Jesus conforme o nosso entendimento, simplesmente conforme dá na nossa cabeça, algo daria errado e dá errado. Existe uma diferença muito grande entre acreditar, simplesmente eu acredito que Jesus, eu respeito Jesus, mas há uma diferença entre crer em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que um recém-formado em medicina, você precisa, sei lá, eu preciso fazer eu fui outro tempo fazer um canal no dente. Menino novo me atendeu. Eu acredito que ele era formado tudinho direitinho. Só que às vezes me deu um calafrio, porque será que eu confio? Será que eu acredito mesmo que ele pode fazer? Essa é a diferença. Eu acredito em Jesus, mas não confio em Jesus. Não sei se você conseguiu entender. Eu acredito que Jesus é Deus. Só que eu não confio como? Em me atirar nos braços dele, depender literalmente em tudo dele. Ficar aqui e, cara, vai dar tudo certo. Eu confio no trabalho que ele vai fazer aqui em mim, eu ainda vou pagar por isso. Queridos, eu confio em Jesus. Eu estou colocando esses tempos na prática, entregando a minha vida a ele, porque esses tempos eu não sei como as coisas vão ocorrer daqui para frente, algum tempo daqui para frente. Eu preciso exercitar essa confiança em Jesus. Eu preciso de fato crer em Jesus, como diz as Escrituras, queridos. Não sei vocês. Nós precisamos colocar em prática. Nós já vimos grandes profecias na antiga aliança. E o que o próprio Jesus, quando ele vem estabelecer a nova aliança, o que ele fala dele mesmo? Você já parou para pensar? O que vem à mente quando Jesus fala dele mesmo? Quem dizes que eu sou? Jesus é o que para você? Quem é Jesus? Você pode falar? Quem é Jesus? Ele falou de si mesmo: eu sou o caminho, eu também sou verdade, eu também sou a vida. A vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus falou também da sua própria boca: eu sou o bom pastor das ovelhas, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Jesus também falou que eu sou a ressurreição e a vida. Ele também falou: eu sou a videira verdadeira. Ele disse, para resumir tudo: eu sou. Lembra quando Moisés teve aquele diálogo com o Senhor? Moisés fala assim: mas se perguntarem quem que tá me enviando? E Deus fala para ele: diga que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? O eu sou se fez de carne e osso, e aqui o eu sou em João
O livro de João, verso 28, ele diz: eu sou. Quem é Jesus? Na Nova Aliança, Paulo tem a revelação, Colossenses capítulo 1:15, ele resume: ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 diz que por muito tempo Deus falou com o seu povo por intermédio dos seus santos e profetas. Agora ele tem falado com o seu Filho, cujo ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem, a expressão exata de quem Deus é. Quem é? Jesus. Jesus. Quem mais Jesus é? É o Filho de Deus. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Ainda não está bom, não. O livro de João, capítulo 1, eu falei há pouco, diz que ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mais na frente vai dizer que esse Verbo que era Deus, que estava com Deus, ele se fez carne. Ele nasceu, como nós vimos a profecia de Isaías, uma virgem deu à luz a um filho. Ele encarnou, teve carne e osso. As escrituras dizem que ele é 100% Deus e 100% homem. Quem é Jesus, cara? Nós vamos ficar aqui até amanhã, até a eternidade, declarando quem é Jesus. Queridos, eu quero te incentivar, cara. Se Jesus é o que para ti? É santo? Declara santo. Jesus é o que para ti? É a raiz de Davi? Declara, ele é a raiz de Davi. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Ele é esse, cara. Ele abriu o novo e vivo caminho, então ele é isso, velho. Ele precisa fazer algo para que possamos crer nele. Em João capítulo 6, na multiplicação dos pães, Jesus multiplica os pães. O dia vai encerrando, ele atravessa o mar. No outro dia, o povo que comeu da multiplicação dos peixes e dos pães vão atrás de Jesus. Aí, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória. Lembre, Filipenses diz que ele se esvaziou até o ponto de ser servo. Ele foi para o outro lado do rio, as pessoas procuram Jesus. Aí as pessoas, 24 horas antes, Jesus tinha alimentado por mais de 5.000 pessoas. Aquelas pessoas chegam atrás de Jesus e falam: o que o Senhor vai, qual o sinal que o Senhor fará para que possamos crer em você? Para que possamos de fato entregar nossa vida ao Senhor. Vamos ler João capítulo 6, para a gente entender melhor. João capítulo 6. Jesus, no verso 14, ele multiplica os pães. Aí passa, ele vai para o outro lado. Aí no dia seguinte, lá no verso 25. João capítulo 6, verso 25. E achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, pode passar. Jesus respondeu-lhes e lhe disse: na verdade vos digo que não me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Pode passar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Pode passar. Disseram-lhe: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pode passar.
Disseram-lhe, pois, qual sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que operastes? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Até aí. Mas na frente aqui, Jesus começa um discurso um pouco duro. Ele começa a dizer que vocês comeram do maná, mas voltaram a ter fome. Eu quero te dizer que eu sou o maná, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, Jesus vai declarar assim. E ele vai começar a declarar algo mais intenso. E aquele povo vai começar a murmurar. Nossa, que duro o sermão. Esse cara não está entendendo as coisas. Ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Como assim? E mais na frente você sabe aquela passagem conhecida. Quando o povo começa a sair, aqueles homens que estavam ouvindo a Jesus. Aí Jesus fala, e vocês? Aponta, né, se referindo aos discípulos, vocês também não vão acompanhar? Aí Pedro se levanta e fala, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, como assim para onde eu vou? Eles se tocaram, Jesus já tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como assim eu vou buscar outro caminho, se o caminho está aqui, velho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas qual é a diferença então, queridos? Jesus está falando aqui no seu sermão para aqueles homens, vocês precisam comer, na verdade, esse pão da vida, para que não tornem a ter fome, essa fome do físico, mas que vocês possam ser alimentados de fato. E qual é a diferença aqui, queridos? Aquelas pessoas estavam acreditando, de um certo ponto estavam acreditando, só que não estavam provando de Jesus. O salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Se Jesus é o pão da vida, como que nós vamos comê-lo? Como? É nos lançando 100% ao seu senhorio. É fazendo com que tudo que ele diz, os seus ensinamentos, todos os seus princípios, façam de fato parte da nossa vida. Assim nós estaremos comendo o pão da vida. Então existe diferença entre acreditar e crer. Quando eu acredito, eu falar, beleza, eu não tenho nada contra, eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Deus, sim, acredito em Jesus, só que você não confia. Confiança, você entrega tudo. Aí eu quero chegar aqui. Existem duas formas para conhecer Jesus. Pelo menos duas formas que eu listei aqui. Duas formas. É pelo Espírito e crendo como diz as Escrituras. Pelo Espírito quando? João capítulo 16, verso 14. É pelo Espírito. O Espírito é que convence o homem de todo pecado, de toda justiça e todo juízo. Assim você pode conhecer a Jesus. E você também pode conhecer a Jesus através das Escrituras. Como diz as Escrituras, foi o que nós lemos no início. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita em Jesus, talvez essa informação não muda nada para você. Como assim? Acreditar em Jesus talvez não mude nada a sua vida. Agora, se você crer e confiar em Jesus, como diz as Escrituras, pode mudar completamente o curso da sua vida. Vamos ler Tito, capítulo 1. Tito, um livro bem pequenininho. Tá aí? Tito. Tito capítulo 1. Lá no finalzinho de Tito. No último versículo lá. No 15, a partir do 15. Todas as coisas, no 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes,
o seu entendimento e consciência estão contaminados. Verso 16. Confesso que conhecem a Deus. Cara, isso aqui confessam, não é qualquer pessoa. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. O que essas pessoas tornam? Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Qual é o fim dessa pessoa? Lembre-se, confessam que conhecem a Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras, o seu proceder, as suas atitudes não condiz com o seu discurso, sendo eles se tornam abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo, seu filho Tito? Esse povo, esse tipo de gente não serve para nada. Mas como assim? Afirmam que conhecem a Deus, mas no seu procedimento negam. Sabe o que Paulo está querendo ensinar, talvez, ao seu filho? Acreditam em Deus, mas o seu proceder, mas a sua vida, negam a Jesus. E com isso eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. Queridos, que de fato nós possamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer. O profeta já falava isso. Mas que possamos realmente crer como diz as Escrituras. E que o nosso proceder, que a nossa prática de fé seja somente para assinar embaixo. De fato, eu vejo Cristo na vida dessa pessoa. Hebreus fala, andai em paz com todos e buscai a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Lembra dessa passagem? Queridos, talvez nós entendemos errado algo. A gente talvez entendeu que a gente precisava ser santo para ver a Deus. Talvez você possa falar, eu ainda estou no processo, por isso que eu peco. Sim, Tiago fala que aquele que diz que não peca, esse já pecou. Eu não estou falando isso que você não vai pecar, mas a sua vida tem que testemunhar Cristo. Ou não? Eu estou falando aquilo que eu tenho vivido, crente. Não estou falando teoria aqui, porque eu estou chegando a uma conclusão. Não sei se você observou, a última vez que eu falei aqui foi sobre entendimento. O conhecer nos engana. Nos engana. A gente acha que a gente chega no nível de conhecer a Deus. Só que o fato é conhecer e ser achado nele. Filipenses 2, como a gente canta aqui. Conhecer e ser achado nele, tipo, eu e ele somos um. Jesus falando aos seus discípulos, é necessário que eu vá, eu vou para a casa do Pai. Aí acho que Natanael fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, tipo assim, como assim? Mostra-nos o Pai. Tu não está me vendo? Quem me vê, vê o Pai. Queridos, quem me vê, tem que ver quem, cara? Jesus. Isso é clichê de crente? É como diz as Escrituras. Não vivo mais eu, mas Cristo. E a vida que agora eu vivo para quê? Queridos, nós estamos chegando meio que para a reta final das coisas. Se você percebe a diferença entre os que servem e os que não servem, a diferença entre os que são e os que não são vai ficar um pouco mais aparente. A distinção. Nós precisamos de fato crer em Jesus, como diz as Escrituras. Se Jesus
é o Filho de Deus. Ele se doou em favor de muitos, e eu me incluo nisso. E eu posso fazer uso, eu posso, como também o autor de Hebreus diz, que ele abriu um novo e vivo caminho, o qual eu posso entrar nesse caminho e ter uma vida de rendição, uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. Então é isso que nós faremos, é isso que eu tenho tentado fazer. Amém? Que o Espírito Santo comece a fazer algo no seu entendimento aí, porque só Ele pode abrir tudo o seu entendimento, só Ele pode mudar a chave da sua vida agora. Amém? Vamos fazer um louvor? Aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas em seu proceder negam, esses se tornam desobedientes, abomináveis, reprovados para a obra de Deus. Não serve para nada. Pai, no nome de Jesus, curva a sua cabeça, irmãos. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos crer em Ti, não do nosso jeito. Nós não queremos apenas informação, Senhor. Nós queremos transformação de entendimento. Nós não queremos ser cultos na nossa sabedoria humana. Pensar que entendemos a Cristo, mas Deus não nos ensina a ter sabedoria humana. Nós não precisamos entender agora 100% da Bíblia, nós precisamos que pelo menos um versículo mude toda a nossa história. Se um versículo mudar a minha vida, isso vai trazer transformação em tudo. Nós não precisamos fazer muitas coisas para Ti. Nós precisamos ter um coração disposto a Te obedecer, a Te servir. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu Te peço a Tua intervenção na vida dos meus irmãos, Papai. Nós precisamos crer em Jesus como diz as Escrituras. A Tua palavra diz, Senhor, Isaías, como nós vimos semana passada, Isaías viu o Senhor. E depois ele declarou, ai de mim que sou impuro, sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu ouvi o Senhor. Então isso diz respeito que não importa a maneira como eu estou hoje, mas o que diz respeito é como estarei amanhã, depois de vê-lo, Senhor. Depois que eu vejo o Senhor aí, eu sou totalmente transformado, Papai. Então o nosso problema é que nós precisamos Te ver. Que depois que vermos o Senhor que é santo, 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 nós seremos santo, santo, santo como Tu és, Senhor. Se nós vemos aquele que está sentado no trono, aí sim nós pareceremos com aquele que está sentado sobre o trono. Então nós precisamos Te ver, para que a nossa vida seja transformada por completo. Então nos revela, Senhor. Revela quem Tu és, Papai. Revela quem Tu és, Jesus. Nós estamos aqui mais de 3 pessoas reunidas em Teu nome. Então nós temos absoluta convicção que Tu estás no nosso meio. Então se o Senhor Jesus, aquele Senhor Emanuel, aquele que foi profetizado que viria de uma virgem, está no nosso meio, então nós temos a possibilidade da nossa vida ser totalmente transformada hoje, agora. Sim, Deus, toca em nossos corações, Senhor. Sim, o que nos resta, Senhor, nessa hora é nos arrepender, Senhor. Vejo o céu descer.